Ok, senhores, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal. Nessa aula a gente vai tratar do tema capacitância. Como objetivos dessa aula, espero que no final dessa aula você seja capaz de explicar o fenômeno de carga e descarga de um capacitor, relacionar a diferença de potencial em um capacitor, a carga acumulada nas placas e a capacitância do capacitor, e calcular a capacitância de capacitores que tenham elevado grau de simetria. Como introdução, eu sempre gosto de falar das aplicações dos conceitos que vão ser vistos, né? Capacitores, eles são sistemas capazes de armazenar cargas. Então, eles podem produzir aí, se for de interesse, valores relativamente altos de corrente, é claro, né? Quando se diz isso, é claro, a comparação é com a fonte do sistema que estiver sendo tratado. Então, por exemplo, numa câmera, né? A pilha não é capaz de produzir uma corrente elevada. É por isso que nela, né, você tem que incluir aí um capacitor que, pela sua propriedade de acúmulo de cargas, é capaz de produzir isso, tá? Na figura aí vocês têm aí um conjunto de capacitores e aí na tela tem um capacitor cerâmico num smartphone, né? Então vejam que eles têm uma grande gama de aplicações aí nos dispositivos eletrônicos. Então vamos falar sobre as características gerais dos capacitores. Eles são sistemas que são constituídos de duas placas condutoras isoladas. Elas podem ter diversas geometrias, tá? Nós vamos ver algumas delas com simetria aqui. Aqui na tela que vocês estão vendo é um capacitor de placas paralelas, tá? Essas são as suas placas paralelas. Ele aqui está separado por um meio que é chamado de dielétrico, que vai modificar o campo elétrico na região entre as duas placas, tá? Essas placas são separadas por uma distância D e tem uma área A. Então esse dispositivo e essa representação aqui é o diagrama esquemático de um capacitor de placas paralelas. Então, nesses capacitores de placas paralelas, né, as placas têm uma área A e são separadas por uma distância D. Elas comportam, né, são carregadas aí com cargas de mesma magnitude, porém sinais contrários. Então, uma dessas duas placas vai ficar com uma carga positiva, que a gente representa em geral por mais Q, e o outro por uma carga negativa, representado por menos Q. E as linhas de campo são paralelas na região central, como está sendo exibida aí nesse diagrama esquemático, tá? Então, na região central, as linhas de campo são paralelas, por quê? Porque elas são somadas, né, nessa direção em que são mais intensas, e as outras componentes aí acabam sendo canceladas pela simetria, né, das cargas vizinhas, né, pelos campos das cargas vizinhas. Então, essa componente aqui acaba se somando e as outras componentes, as componentes paralelas, acabam se cancelando pelas fontes aí de cargas vizinhas, né? Então, essa aí é a representação geral das linhas de campo em um capacitor de placas paralelas. A carga acumulada nas placas, denotada aqui pelo símbolo Q, é diretamente proporcional à diferença de potencial entre elas, representada aqui pela letra V. Isso pode ser expresso matematicamente através dessa equação, né, em que a carga Q fica então igual a uma constante de proporcionalidade, chamada de capacitância, vezes a diferença de potencial V. Essa constante C é a capacitância do capacitor, né, e ela está relacionada aí à geometria do sistema, tá? Então ela tem a ver como é que o sistema está disposto no espaço, né, e não com a carga ou com a diferença de potencial aplicados. Dessa expressão a gente pode concluir, né, que quanto maior a capacitância, maior a carga, né? Então, se você tiver um sistema, uma capacitância muito grande, com uma pequena diferença de potencial, né, você já vai conseguir uma carga bem grande, tá? Então, quanto maior a capacitância, maior a carga acumulada nas placas, né? A unidade de medida dessa constante aí é o Farad, em homenagem a Michael Faraday, que é o Coulomb por Volt, né? Essa unidade aqui acaba se mostrando uma unidade muito grande para fins práticos e por isso ela é em geral substituída pelas subunidades, né? Submúltiplos dela, microfarad e picofarad. Ok, pessoal, então agora a gente vai ver um pouquinho sobre carga e descarga de capacitores. Bom,
Para a gente carregar um capacitor, né, é preciso conectar um circuito com uma bateria ou com uma fonte de tensão, como essa que está ilustrada aí na figura. Então aqui vocês podem ver, né, que os terminais da bateria positivo e negativo são ligados aí às placas de um capacitor por meio de uma chave, né? E aqui está a representação através de um diagrama esquemático do sistema. Pessoal, acho que aqui cabe fazer um comentário que a gente ainda não tinha tratado de uma bateria, de uma fonte de tensão, né? Então ela é um dispositivo capaz de promover um aumento de potencial entre seus terminais ditos positivo e negativo. Então esse aqui é o potencial mais baixo da bateria e esse aqui é um potencial mais alto da bateria, né? Então quando uma carga atravessa essa região, né, essa fonte de tensão ou essa bateria promove através de algum tipo de processo, no caso da pilha, pode ser através das reações, né, eletroquímicas que ocorrem lá. Então, uma carga que passa, uma carga positiva, né, que passa dessa região aqui de potencial negativo para essa região aqui de potencial positivo, experimenta um ganho de energia potencial elétrica, né, e o contrário com um elétron. Tá? Esse aqui é o diagrama esquemático correspondente. Veja que tem um retângulo maior que o outro, né? E isso é feito justamente para identificar que esse é o potencial mais alto é o terminal de potencial mais alto da bateria e o outro é o terminal mais baixo, tá? Pessoal, o papel desse dispositivo que a gente chama de chave é simplesmente interromper ou não, né, o fluxo eletrônico, ou seja, a corrente elétrica no sistema. Então aqui ele está na posição aberta, quando isso ocorre não há fluxo de elétrons. Quando ele é fechado, né, aí sim o percurso se torna um percurso fechado, pode haver fluxo eletrônico, pode haver corrente no sistema. Esse aqui é o diagrama esquemático correspondente, né, representação esquemática correspondente da chave. E essa aqui é a representação esquemática do capacitor de placas paralelas. Então, ao fechar essa chave S, a fonte vai promover, né, vai gerar um campo elétrico que vai promover o deslocamento dos elétrons da placa positiva para o terminal positivo. E a mesma quantidade de elétrons vai ser deslocada do terminal negativo da fonte para a placa negativa do capacitor, né? A gente vai ver aí uma animação disponível na internet que acho que vai deixar esse processo mais claro, né? Isso prossegue até que as placas negativas e positivas fiquem em uma equipotencial com os respectivos terminais da bateria, tá? Quando isso aí ocorre, né, a gente diz que o capacitor está carregado com a mesma carga, né? Ele vai ter uma carga Q de magnitude positiva no terminal positivo e menos Q no negativo. Daí, quando isso ocorrer, a corrente vai cessar. Então a gente vai dar uma olhada agora nesse diagrama, nessa simulação, né, disponível aí na rede para visualizar melhor o processo. Então, pessoal, eu vou reiniciar a animação aqui para a gente ver o processo de carga, né? Mas já vamos antecipar uma coisa que a gente vai ver aí quando formos estudar circuitos elétricos e correntes, é que o que vocês vão ver aqui vai ser um movimento que vai se dar no sentido da corrente. E o sentido da corrente é contrário ao sentido dos elétrons, isso por razões históricas, né? Quando se começou a estudar aí esse fenômeno, se pensava que o movimento das cargas aliás, as cargas que poderiam se movimentar no circuito eram as cargas positivas, somente depois que se verificou que eram os elétrons livres, né, os elétrons de condução que faziam isso, né? Mas, então, feita essa ressalva, né, vamos ver aí o fenômeno da carga de um capacitor. Então está aqui representada a fonte de tensão, terminal de potencial mais alto, terminal de potencial mais baixo, e aqui um capacitor de placas paralelas, né? Quando eu reiniciar aí, vocês vão ver que a corrente vai se movimentar nesse sentido, né? Mas que na verdade o que esse terminal aqui está fazendo, esse terminal positivo, aliás, desculpa, né? Essa fonte, né, vai fazer aqui, vai produzir um campo ao longo desse circuito que vai retirar elétrons dessa placa em direção ao terminal positivo da bateria e vai empurrar elétrons aqui do terminal negativo para outra placa do capacitor, né? Então, com isso, essa placa aqui vai adquirindo uma carga positiva e vai
tender uma equipotencial com a placa positiva da bateria, e essa placa aqui vai ficar com uma carga negativa tendendo aí uma equipotencial com o terminal negativo da bateria, né? Se eu reiniciar, vocês vão ver que esse processo vai se dar inicialmente numa velocidade bem rápida e depois ele vai tendendo aí a um equilíbrio, né? Esse movimento vai cessar, o que vai acontecer justamente quando essas placas atingirem a situação de equipotencial, né, de se tornarem equipotenciais com as placas da bateria. Então vamos ver aí o processo. Tá aí no início, né? Há um forte movimento aí, né? Uma forte corrente, né? Uma corrente, aliás, bastante rápida. E depois, quando as placas vão se equipotencializando, né, digamos assim, com os terminais da bateria, a corrente cessa. Vale destacar novamente que, apesar do sentido ilustrado aí na animação ser o sentido da corrente, os elétrons estão percorrendo esse circuito no sentido contrário, tá? Então eles vão se depositando, eles vão saindo, né, dessa placa aqui, indo em direção ao terminal positivo, e aqui eles vão fazendo o sentido, vão se movimentando no sentido oposto também ao da corrente, vão saindo aqui do terminal negativo e vão se acumulando aqui na placa negativa do capacitor. Então é isso, esse é o processo de carga, né, de um capacitor. Pessoal, agora a gente vai considerar a descarga de um capacitor, então nós vamos precisar do diagrama dessa simulação, mas dessa vez a chave aqui vai ser alterada para isolar a fonte do circuito, né? Nesse caso, os elétrons de condução vão se mover da placa negativa onde eles estão acumulados para a placa positiva do capacitor, até que todo o circuito esteja numa equipotencial. Nessa etapa, as placas já estarão descarregadas e a corrente cessa. A gente vai dar uma olhada nesse processo usando o mesmo simulador aí. Então tá bom, pessoal. Por enquanto aqui a chave está a chave seccionadora está ligando, né, a bateria, o circuito, e aí com um clique aqui eu vou fazer ela passar para outra posição na qual ela vai isolar essa bateria, essa fonte de tensão, melhor dizendo, né? E aí o circuito vai ser formado exclusivamente aí pelo resistor e pelo capacitor, tá? Então, fechando-se a chave nesse outro, alternando-se a chave por outro ramo, vejam que inicialmente o que é que ocorre, né? O que vocês perceberam aí foi uma corrente, né, do terminal que estava mais carregado com potencial positivo. Vejam que esse aqui era o terminal que estava ligado com o terminal positivo da bateria, então ele era o terminal com carga positiva aí no capacitor. E aí vocês perceberam então que a corrente se moveu aí no sentido anti-horário, né? Mas, sabendo a verdade, o que ocorreu foi que os elétrons se moveram, na verdade, no sentido contrário, né, da placa carregada negativamente para a placa carregada positivamente. Então esse processo se dá enquanto existe carga, enquanto existe diferença de potencial entre as duas placas, tá? E ele vai cessar à medida que essas cargas forem desvanecendo, forem se deslocando para o outro terminal, né? Para outra placa, melhor dizendo, até que o circuito esteja equipotencial. Nesse caso, as duas placas já estarão descarregadas e essa corrente cessa, como vocês puderam perceber aí pela linha verde. Beleza? Então, esse aí é o processo de descarga do capacitor. Beleza, galera. Agora a gente vai fazer o cálculo da capacitância de alguns capacitores com uma geometria tal que tem simetria de modo a facilitar o uso da lei de Gauss, tá? Então o método vai ser sempre o mesmo, nós vamos determinar o campo, função da carga, mediante a aplicação da lei de Gauss, calcular a diferença de potencial mediante a definição, né, de diferença de potencial, e determinar a capacitância pela relação entre a carga e o potencial. Nós vamos começar pelo capacitor de placas paralelas, tá? Considerando que nele o sistema vai ter dimensões tais, né, que a gente pode desprezar os efeitos de borda. Então é como se ele tivesse aí uma área muito grande em relação à área em que se deseja calcular o campo, né, de interesse de cálculo do campo, de maneira que o campo elétrico, então nessa região fica bem comportado, né? Ele fica uniforme, constante, unidirecional, apontando sempre aí da placa positiva para a placa negativa, né?
Vamos considerar que essas duas placas estão carregadas com carga Q, separadas por uma distância D, que a área das placas é A, tá? Nós vamos considerar o efeito das bordas, então, e vamos fazer o cálculo do campo aí. Então, o primeiro passo para isso é definir uma superfície gaussiana envolver uma das placas, tá? Então, eu defini essa daí, que vai imitar a simetria da placa, né? Então, ela vai ser em forma de paralelepípedo e ela vai envolver uma das placas. Acho que vale a pena fazer o comentário que se a gente tivesse estendido aqui esse contorno, né, da superfície gaussiana para enclausurar as duas placas, vejam que o campo fora dessa região do capacitor é nulo, porque se a gente considerar aí as cargas enclausuradas, elas vão se anular, né? Então, é interessante de registrar isso, né? Só vai haver campo entre as duas placas aí do capacitor. Bom, mas sendo assim, então essa integração numa região fechada do produto interno do campo por um elemento infinitesimal de área, dA vai ser a carga enclausurada dividida pela constante dielétrica do vácuo. Essa integração fechada pode ser separada em 3 integrações, uma no topo, uma nas laterais e uma na base, e aí da regularidade do campo, né, como ele está presente somente aí entre as placas, a gente pode considerar que nas laterais o campo é nulo, assim como na base, né, que fora, né, da placa, esse campo também é nulo. Isso vai resultar que nós vamos ter que realizar somente a integração no topo, que é nessa área aqui entre as duas placas, tá? Mas como o campo é uma constante e ele vai apontar aí no elemento infinitesimal, na direção do elemento infinitesimal de área, então essa integração aí vai ser simplesmente a integração de EDA, e aí como ele é constante ele sai da integração, tá? Bom, e essa integração vai dar simplesmente a área da placa. Então a gente pode concluir disso que o campo de um capacitor de placas paralelas é a carga de uma dessas placas dividido pela área dela, tá? Do campo a gente pode determinar então a carga em função do campo, né? É só considerar que nessa proporção produto dos meios é igual ao produto dos extremos para concluir que a carga é dada por esse produto. Vejam que ela depende do campo e da área. O próximo passo é calcular a diferença de potencial elétrica. Bom, o caminho de integração é feito dessa forma porque esse objetivo é determinar, né, a diferença de potencial do terminal positivo para o negativo, tá? Então é por isso que o ponto de partida do caminho de integração é a placa de carga negativa e a extremidade do caminho de integração é a placa de carga positiva. Por quê? Porque se deseja calcular a diferença de potencial entre as placas positivas e negativas, né? Então, essa daqui seria a posição final e essa aqui seria a posição inicial, por isso que o caminho de integração é escolhido dessa forma. Mas, sendo assim, a gente pode, então, usar a definição para calcular essa diferença de potencial, né? Ela vai ser o negativo da integração por esse caminho. Vale a pena observar aqui que, como o campo é conservativo, essa integração não vai depender do caminho escolhido, então, por isso, a gente escolhe aqui um caminho mais simples possível, que é uma linha reta, ligando essas duas placas, tá? Bom, perceba que nesse caminho de integração, campo e elemento infinitesimal de caminho vão apontar antiparalelos, então o produto interno entre os dois vai ser menos o produto do campo pelo elemento infinitesimal de caminho, né? Então, esse produto interno aqui resulta menos EDL, esse sinal de menos cancela o outro, né? O campo é constante entre as placas, então ele sai da integração, e aí essa integração vai produzir simplesmente a separação entre as placas D. Essa diferença de potencial por razões históricas, né, registrada apenas como V, né? Aqui, na verdade, o que se considera é que o potencial de referência é o potencial da placa negativa e atribui-se o valor nulo a esse potencial. Então, aqui se escolhe um potencial nulo. Com isso, a diferença de potencial fica exatamente o potencial da placa positiva, tá? Essa é uma escolha comum de se fazer quando se estudam capacitores de placas paralelas e outros capacitores, por isso que a gente representa a diferença potencial apenas pela letra V, e ela é o produto do campo pela separação entre as placas.
Com isso, a gente já está de posse das informações necessárias para o cálculo da capacitância. Nós vamos usar que a capacitância é a constante, né, de proporcionalidade entre a carga e o potencial. Aí, substituindo-se a carga e o potencial calculado e cancelando-se aí o módulo do campo, né, conclui-se que essa capacitância é a constante dielétrica do vácuo vezes a área da placa dividida pela separação entre as placas. Vejam que ela só depende, então, da geometria do sistema, né? Isso aí a gente pode ver na animação disponibilizada pelo site da Universidade do Colorado. Então tá aí, pessoal, vamos exibir essa característica da capacitância alimentando esse circuito aí com uma fonte, uma pilha de 1,5 V, né? E aí vejam que com essas dimensões a quantidade de carga armazenada é essa daqui, né? 1,33 vezes 10 a menos 13 coulomb, e a capacitância do sistema é 0,89 vezes 10 a menos 13 Faraday, né? Veja então que se a gente diminui aí a separação entre as cargas, entre as placas, isso vai aumentar a capacitância do sistema, conforme a gente viu lá na expressão da capacitância, né? Ela fica inversamente proporcional à separação. Então, se eu diminuir a separação, a capacitância deve aumentar a carga armazenada nas placas, deve aumentar o número de linhas de campo. Vamos confirmar? Então, vejam que aumentou aí o número de símbolos representando as cargas, aumentou o número de linhas de carga, aumentou a capacitância, aumentou a carga da placa, né? Vejam que se eu aumentar a separação, ocorre o inverso, né? Então, isso mostra aí que capacitância e carga armazenadas, elas são inversamente proporcionais à separação entre as placas, né? Vou aumentar a área da placa para vocês verem que a capacitância vai aumentar. Se a capacitância aumenta a carga da placa e vai aumentar o número de linhas de campo. Então, vejam que aumentando a área da placa, aumenta-se a capacitância, aumenta-se a carga da placa, confirmando aí as previsões da expressão, né? Agora a gente vai fazer o cálculo da capacitância num capacitor cilíndrico. Então ele tem um cilindro interno e uma camada cilíndrica envolvendo esse cilindro. A camada interna vai ficar com uma carga, deixa eu só confirmar aqui, pelo caminho de integração, a camada cilíndrica que envolve, né, vai ficar com a carga negativa e o cilindro interno vai ficar com a carga positiva, tá? Então vamos voltar aqui. Vamos calcular o campo. Então, para isso a gente precisa escolher uma superfície gaussiana. A gente sempre tenta escolher aí, para simplificar o problema, uma superfície que emite a simetria do sistema, né? Então vai ser uma superfície cilíndrica, né, entre as duas regiões carregadas, e que vai enclausurar apenas o cilindro interno, tá? Como está representado aqui na figura. Então essa aqui é a superfície gaussiana escolhida para o cálculo do campo usando a lei de Gauss. Também aqui nós vamos considerar aqui, desconsiderar efeitos de borda, né? Vamos considerar que as dimensões aí, do sistema sejam tais que a gente possa desprezar os efeitos de borda, né? Então, isso aqui tem um comprimento que é muito maior do que o raio, tá? Bom, das considerações de simetria, né? Ao aplicar a lei de Gauss, esse cálculo do produto escalar, né? Do campo do elemento infinitesimal diário nessa superfície cilíndrica fechada pode ser separado em três, um cálculo correspondente no topo, na lateral e na base. No topo e na base, porque a gente está desprezando efeitos de borda, campo nulo. Então, isso vai anular essas duas integrações, vai sobrar só o cálculo na superfície lateral. Bom, mas na superfície lateral, né, com aplicações aí da simetria do sistema, como a gente já viu lá na aula sobre a lei de Gauss, né, campo e elemento infinitesimal de área vão apontar paralelos aí, então esse produto interno vai dar simplesmente o produto dos módulos desses dois vetores, tá? Nessa superfície aqui, gaussiana, também por considerações de simetria, né, o módulo do campo vai ser sempre o mesmo, então ele vai ser uma constante, então ele sai dessa integração. Resta integrar esse elemento infinitesimal de área na lateral, mas isso vai dar a área da lateral, que é a área de um cilindro, né, de uma superfície cilíndrica. Então, 2πrl, né, sendo R o raio
que a gente está considerando aí, né? Esse raio aqui, da superfície gaussiana até a origem do sistema de referências. E aí, então, a gente pode concluir que esse campo vai ser dado por essa expressão. Carga sobre 2π ε0 R vezes L. L é o comprimento aí do cilindro. Bom, aí a gente pode passar para o cálculo do potencial, né? Vai ser feito pela definição. De novo, a gente vai estar usando aquela escolha, né, de potencial arbitrário para um potencial nulo na placa negativa, que é a camada cilíndrica que envolve o sistema. Então, a diferença de potencial se torna apenas o potencial da camada, aliás, do cilindro interno, né, que é a placa de cargas positivas, tá? E aí, pela definição, essa integração é negativa do produto interno do campo escalar um elemento infinitesimal de caminho ao longo de uma trajetória C, que a gente vai escolher aí a mais simples possível, de novo, pelo mesmo motivo, né? O campo elétrico a gente já viu que é um campo central, então ele é conservativo, então a gente pode escolher qualquer trajetória, então a gente escolhe a trajetória mais simples para isso. Então, uma linha reta da camada cilíndrica, que vai conter as cargas negativas, até o cilindro interno, que vai conter as cargas positivas. Então, essa aqui vai ser a placa positiva, essa aqui vai ser a placa negativa. O caminho de integração é esse, justamente porque a gente quer descobrir aí a diferença de potencial, do potencial mais alto para o potencial mais baixo, né? Então, a posição inicial tem que ser aí, o potencial mais baixo, a posição final, potencial mais baixo, mais alto, né? Por isso, esse caminho de integração aí. Bom, ao longo desse caminho de integração, né, os campos, por aplicações aí de simetria, o campo elétrico E vai ser antiparalelo ao elemento infinitesimal de caminho. Então, esse produto interno, né, da integração vai resultar no negativo do produto dos módulos, né, dos dois. E aí a gente vai fazer a integração da placa negativa para a placa positiva, pelos motivos que a gente já acabou de falar. O sinal negativo cancela o sinal positivo. Essa integração vai ser feita do raio do cilindro interno até o raio da camada cilíndrica, que envolve o sistema, né, do potencial negativo para o potencial positivo, do campo dr. Bom, tudo que é constante pode ser retirado da integração. Essa integração vai ser a integração de 1 sobre R dr, que é justamente ln da variável de integração R. Aplicada nos extremos, a gente conclui que ela vai ser a diferença aí entre o raio da camada cilíndrica e o raio do cilindro interno, mas a diferença de 2 ln a gente pode simplificar, né, considerando aí como essa razão com os dois raios. Tá? Então, essa é a diferença de potencial entre as duas placas, a placa positiva e a negativa, e aí sim a gente pode chegar à conclusão, né, separando-se aí, isolando-se a carga nessa expressão, tá? E separando-se o fator que vai multiplicar o potencial. Esse fator, né, é a constante aí de proporcionalidade entre a carga e o potencial. Então, esse fator aqui é a capacitância do sistema. Veja que ela depende, de novo, somente de propriedades geométricas, né? Comprimento do cilindro, raios da camada interna e externa. Então, essa capacitância depende apenas da geometria do sistema, como vai ocorrer com qualquer outro sistema. Então, vamos lá. Vamos considerar aí que o sistema agora é um capacitor esférico. Ele tem uma esfera carregada interna e uma camada esférica carregada externa, tá? De novo, essa camada externa vai ser carregada com as cargas negativas, então ela vai estar no potencial mais baixo aí, e a esfera interna vai estar com cargas positivas, então ela vai estar no potencial mais alto, tá? Infelizmente, pessoal, não consegui fazer o GeoGebra representar essa camada esférica com uma cor adequada, então ela vai ficar aí meio estranha, tá? Mas estou tentando representar uma camada esférica contendo aí uma esfera interna. A superfície gaussiana vai simular, vai imitar a simetria do sistema, então ela vai ser uma superfície esférica com um raio intermediário, né, entre o da esfera interior e da camada esférica. Então vai ser essa superfície esférica, tá, que vai enclausurar aí a esfera interior. Essa vai ser a superfície gaussiana. O campo vai
ser originado nas partículas positivas, né? E vai desvanecer nas partículas negativas, então ela vai sempre apontar radial para fora da esfera interior para a camada esférica. E aí a gente vai aplicar a lei de Gauss, né? E usar a simetria do sistema. Então vejam que o campo vai sempre apontar paralelo ao elemento infinitesimal de área, tá? Então esse produto interno vai ser o produto dos módulos desses dois vetores. Em qualquer uma dessas posições aqui da superfície gaussiana, por condições de simetria, o módulo do campo vai ser sempre o mesmo, então ele vai ser uma constante nessa superfície, então ele pode ser retirado na integração. Vai sobrar disso a integração aí dessa superfície, né? Que vai ser a superfície de uma esfera, 4πr², de onde a gente pode concluir que o campo se relaciona com a carga através dessa expressão. Ok, então o vetor aponta radialmente para fora da camada esférica e a gente relacionou campo e carga, já dá com isso calcular a diferença de potencial, né? Então vamos lá, qual que vai ser a diferença de potencial? Então a gente vai aplicar aí a definição, né? Escolher como caminho de integração, de novo, um caminho mais simples possível, uma linha reta, né? Um segmento de reta que vai apontar da camada esférica para a esfera interior, né? Está ilustrado aqui, né, por esse vetor, esse caminho de integração aqui, da camada esférica para a esfera interior. Tá? Ao longo desse caminho, vejam que campo e elemento infinitesimal de caminho vão ser antiparalelos, então esse produto interno vai ser o negativo do produto dos módulos, né? Aplicando-se aí a definição geométrica de produto interno, esse produto interno vai ser o negativo do produto dos módulos, e aí a gente vai substituir isso para fazer o cálculo da diferença de potencial. Bom, o sinal negativo vai cancelar com outro sinal, né? Os extremos de integração, como a gente viu, vai ser o raio da camada esférica e o raio da esfera interna, porque a gente quer calcular uma diferença de potencial entre as placas positiva e negativa, né? Os dois sinais de negativos vão se cancelar aqui. Substituindo a expressão do campo que a gente acabou calculando aqui pela lei de Gauss, a gente vai chegar na conclusão que essa integração vai ser essa diferença aqui, tá? Então a gente já calculou a diferença de potencial, né? E agora é só resolver, né, para a carga e separar o fator que multiplica aí a diferença de potencial. Então esse fator aqui é a capacitância de um capacitor esférico, tá? Vejam que, de novo, né, a capacitância só depende aí de parâmetros ligados à geometria do capacitor. Com isso a gente conclui essa nossa primeira aula sobre capacitância. Muito obrigado e a gente se vê então no nosso próximo vídeo.